O ano é 1687 e o povo de Atenas está sitiado. Sem que eles soubessem, os canhões inimigos alinham-se sobre uma colina, apontando para uma das construções mais magníficas do mundo, o Partenon. Infelizmente, o Partenon estava sendo usado para armazenar, entre outras coisas, pólvora. Uma das construções mais lindas já imaginadas foi quase que completamente destruída. Durante 2000 anos, o Partenon ficava sobre a cidade de Atenas, lembrando um momento notável da história, a Idade de Ouro da Grécia. Grécia, um momento de esplendor. Civilizações Perdidas. Versão brasileira Áudio News. As cidades-estado da Grécia Antiga eram altamente competitivas, mas havia uma delas que esperava vencer, o que geralmente acontecia. Era a poderosa, brilhante e ousada cidade de Atenas. Durante o século V a.C., Atenas ficou ainda mais poderosa quando muitas das cidades-estado e ilhas procuravam-no para pedir sua proteção contra seu inimigo comum, os persas. E foi assim que o Império Ateniense nasceu. A Acrópole em Atenas representa o auge das conquistas da história das civilizações ocidentais. Um centro extraordinário de excelência criativa que surgiu em um século, o século V a.C. Essas construções magníficas simbolizam a inspiração coletiva de um povo com uma paixão pela perfeição. O historiador Plutarco escreveu: E as construções cresceram tão imponentes em seu tamanho, ao mesmo tempo que eram inimitáveis na graça de suas linhas. Os artistas tentavam suplantar-se na beleza de suas obras e todos que as observam imaginam que foram necessárias várias gerações para construí-las. Mas, na realidade, todo o projeto foi executado durante o verão da administração de um homem. Esse homem foi Péricles, o líder dos atenienses. Péricles construiu o Partenon para abrigar e honrar a divindade a quem a cidade era dedicada, a deusa Atena, que levava na mão uma estátua da vitória com 2 metros de altura. Adornada em ouro e marfim, Atena possuía 13 metros de altura. Péricles ascendeu ao poder em 461 a.C. Atenas florescia como poucas outras cidades. Péricles pagou por toda a magnificência de Atenas com os impostos recolhidos das outras cidades-estado em troca de sua proteção. Nossa cidade não é trabalho de um dia. Nenhuma outra oferece tantas recreações para o espírito. Nosso amor pelo que é belo não nos torna suaves. Encaramos a riqueza como uma coisa para ser usada com propriedade, ao invés de servir somente para ser exibida. Eu acho maravilhoso que na era de Péricles, eles usavam o que era uma grande quantidade de seu produto nacional bruto para colocá-lo em construções. No Grande Partenon, na arquitetura que influenciou a história da arquitetura ocidental por todos os séculos vindouros. O que a Acrópolis e o Partenon diziam para o mundo era: nós somos Atenas, nós somos o máximo. Temos essa deusa a quem reverenciamos e que olha por nós em todas as circunstâncias, e para quem vamos construir o maior templo já imaginado.
E essa foi uma marca, tanto do respeito dedicado à deusa, como uma forma de mostrar aos outros gregos que, em sua luta constante, sua constante competição, Atenas era a melhor. A cidade foi completada em 50 anos, projetada pelos maiores arquitetos da Grécia e adornada pelo maior escultor grego, Fídias. Foi um trabalho de peso que uniu os melhores construtores de todo o Mediterrâneo. Atenas estava plena de novas energias e, mais do que tudo, de novas ideias. As festas noturnas não eram somente ocasiões para observar as moças bonitas dançando ou para embebedar-se, mas para conversar. E o astro convidado seria sempre o brilhante filósofo Sócrates. Em geral, essas ocasiões eram somente frequentadas por homens. Mas havia uma exceção interessante, onde mulheres estrangeiras capturadas na guerra divertiam os hóspedes. Uma cortesã especialmente inteligente e bonita era Aspásia. Péricles apaixonou-se perdidamente e chocou a todos casando-se com ela. Até Sócrates dizia adorar sua companhia. Devia ser fantástico fazer parte daquela atmosfera do século V na Grécia. Eles inventaram tantas coisas que herdamos. Pensamos hoje em dia em termos de palavras gregas, filosofia, retórica, política, geografia e biologia. Todas essas coisas estavam sendo então descobertas e discutidas. Todos questionavam tudo isso. Os gregos foram os primeiros a calcular a posição da Terra, da Lua e das estrelas, e os primeiros a conceber o átomo. A Idade Clássica da Grécia produziu algumas das maiores e mais originais mentes do mundo. Os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, o matemático Pitágoras, o poeta Píndaro, os dramaturgos Ésquilo, Sófocles e Aristófanes, o historiador Heródoto e o pai da medicina, Hipócrates. Essas foram algumas das maiores mentes que já existiram, e todos estavam vivos nesta pequena cidade mais ou menos ao mesmo tempo. Em Atenas, Péricles presidia a primeira democracia do mundo. Apesar de somente 30.000 homens terem direito ao voto, todos os oficiais da cidade eram eleitos e suas deliberações eram tomadas em público. Foi uma ideia que sobreviveu aos reis e tiranos dos séculos subsequentes para surgir novamente nas democracias do mundo moderno. Nossos pais fundadores sabiam o latim e o grego, liam os autores, compreendiam a tradição clássica, as regras da lei contra a tirania. Jamais deixa de ser surpreendente a originalidade dos gregos ao inventar a democracia como a conhecemos. Já que ela não existia antes, só existiam tiranos e chefes tribais. Mas a participação pública nos governos, nas tomadas de decisões por parte dos cidadãos, começou realmente em Atenas no século V. E especialmente sob o governo desse líder extraordinário, Péricles, os cidadãos tiveram a oportunidade de participar. Não se tratava só de nós ou deles, todos teriam que dar parte de seu tempo para vivenciar o governo. E eles tinham a regra da maioria, tinham o debate público, todos tinham que agir. O sucesso ateniense na arte, na diplomacia, nos esportes e no governo foi motivado por seu desejo de excelência. Essa paixão pela perfeição era um compromisso espiritual. A Acrópole não era a casa do governo. Não era um centro administrativo e também não era um shopping center. Era o templo de Atena. O templo de uma deusa. Eles desejavam servir. Queriam criar alguma coisa acima deles mesmos. Acima dos da sua espécie.
Não era como uma igreja moderna, não era um local onde as pessoas iam adorar em silêncio. Os sacrifícios eram feitos no exterior por motivos higiênicos, acima de tudo, pois se estivessem matando um touro, não iam querer que fosse feito no chão do templo, mas também porque a fumaça tinha que subir até os deuses. E já que acreditavam que aquele seria o lar da divindade, ninguém deveria aproximar-se demais. Era necessário manter-se uma espécie de deferência, uma distância respeitosa, já que alguém poderia fazer inadvertidamente alguma coisa errada e a deusa poderia ficar muito zangada, o que não seria uma boa ideia. Em 1928, perto da costa norte da ilha grega de Euboea, no mar Egeu, um pequeno barco estava procurando esponjas. O mergulhador viu uma forma estranha sob a areia. Ele acabara de descobrir uma estátua clássica grega que tinha afundado com o carregamento de um navio há aproximadamente 2000 anos. Hoje em dia, muitos acreditam que esse bronze raro seja Poseidon, o deus grego do mar. A magnífica estátua foi uma das centenas de obras roubadas nos séculos I e II depois de Cristo pelos romanos. Acreditava-se que deuses como Poseidon tinham um grande poder sobre as vidas dos gregos antigos. De frente para o mar, em Sunion, a 60 quilômetros ao sul de Atenas, existe um templo construído em honra a Poseidon, um deus que os gregos ansiavam que estivesse do seu lado. Poseidon é a natureza. Seus domínios são as profundezas da terra e do mar. Ele cria as tempestades, ajuda os pescadores ou envia-os para a sua morte. Portanto, é um deus incontrolável e é a quem nos dirigimos quando temos medo. Os gregos eram muito bons em construir templos onde existia um sentido de diversidade, de beleza extraordinária, onde só os deuses poderiam habitar. No alto do Monte Olimpo ficava o panteão dos deuses gregos. Havia deuses para tudo: amor, fertilidade, sabedoria, raiva, ciúme. Mas um Deus estava acima de todos os outros, o todo-poderoso Zeus, governador do mundo e dos próprios deuses. Eles não imaginavam esses deuses como sendo seres espirituais, e sim que possuíam características humanas que podiam interferir nas vidas dos humanos a qualquer momento. Podiam ser racionais e auxiliadores, ou malvados e vingativos. Qualquer um que os ofendesse podia esperar uma vingança terrível. Aqui é Delfos, o mais importante santuário grego dedicado aos deuses. Esse templo era dedicado a Apolo, o deus do conhecimento, da luz, da música e da cura. Os gregos honravam Apolo com peças, debates, leituras de poesias e, nesse estádio, perto do alto da montanha, com grandes acontecimentos esportivos. Os peregrinos podiam lavar-se nessa fonte depois de ter sacrificado um bode a Apolo.
Mesmo nessa civilização altamente educada e racional, o povo ainda acreditava nos poderes misteriosos divinos. O grande templo de Apolo era a casa de uma espécie de profeta, o oráculo de Delfos. Seus pronunciamentos poderiam afetar o destino dos homens e a história das nações. Os cidadãos comuns poderiam consultar se deveriam casar com determinada mulher ou se ela era infiel. Os generais poderiam perguntar se deveriam ir para a guerra. Um sacerdote levava suas perguntas para o oráculo, ou Pítia, como era chamada. A médium era uma mulher comum local, que o sacerdote interpretava o mais ambiguamente possível. Deixando que os suplicantes pudessem escolher o significado que melhor lhes conviesse. Às vezes, as respostas eram simplesmente mal compreendidas. Quando Creso, rei da Lídia, perguntou se deveria atacar o Império Persa, disseram-lhe: se você for para a guerra, destruirá um grande império. Ele foi para a guerra, e o reino que destruiu foi o dele mesmo. Os santuários gregos turbilhavam de vida, e não poderíamos imaginá-los como primitivos, com seus templos brancos e seus sacerdotes vestidos de claro. Havia vendedores, músicos, acampamentos em torno dos templos, e tudo estava cheio de vida. Milhares de pessoas que iam a Delfos todos os anos para um festival de 5 dias subiam o caminho sagrado até o templo de Apolo, passando por 3.000 estátuas e erários cheios da riqueza das várias cidades-estado. Os peregrinos deveriam ofertar tudo o que pudessem dispor. Disse até que o rei Midas enviou seu trono de ouro maciço para honrar Apolo. Mas era também em Delfos que acontecia um outro ritual não oficial, não em honra a Apolo, mas de uma espécie muito diferente de Deus. No inverno, diziam, as mulheres subiam o Monte Parnaso, que ficava atrás de Delfos, e executavam danças selvagens em honra a Dionísio, o deus do vinho. Eram chamadas de bacantes. Essa era uma das poucas oportunidades para as mulheres nessa sociedade altamente organizada de dar vazão a seus instintos e abandonar todas as inibições. As bacantes eram seguidoras de Dionísio, ou melhor, mulheres liberadas que saíam de casa e abandonavam-se a uma atmosfera completamente feminina. Dançavam, faziam piqueniques, possivelmente coisas sem consequências. Mas como elas faziam tudo isso sozinhas, a imaginação masculina as transformava em monstros. Pensavam que iam fazer sexo, orgias, comer carne crua, esse tipo de coisa. Esses rituais particulares tornaram-se mais tarde acontecimentos públicos e o início do que conhecemos agora como teatro. O drama originou-se como parte dos festivais religiosos e Dionísio era o deus de tudo o que representava a delícia. E o povo saía para as ruas para celebrá-lo. E esses festivais levaram à poesia, ao ditirambo, e mais tarde foram introduzidas figuras masculinas com máscaras. E gradativamente isso foi transformando-se no que agora chamamos de tragédia e comédia. Esse anfiteatro em Delfos é um dos mais de 100 construídos pelos gregos antigos. Aqui eram produzidas as peças que ainda hoje são representadas. A maioria delas era sobre mulheres. Iula Gavalla é uma atriz grega muito conhecida que representou a maioria dos papéis femininos em peças clássicas. A maioria das mulheres era mantida dentro de casa, mas eram personalidades muito poderosas. Cuidavam da casa e das vidas dos maridos. Iula prepara-se para ensaiar Medea, uma das muitas peças sobre as coisas terríveis que podem acontecer quando as paixões de uma mulher são liberadas. Naturalmente, essas mulheres poderosas, fechadas nessas lindas casas, são misteriosas demais para os homens. Esse era o outro mundo que eles queriam conhecer mais.
vivenciar mais. E é por isso que as escolhiam como heroínas de suas peças. O teatro tornou-se um acontecimento importante em suas vidas. As peças eram apresentadas durante um dia inteiro, começando pela manhã, quando eram apresentadas 3 peças que levavam um tempo enorme. Eram patrocinadas pelo governo e recebiam também o apoio de pessoas muito ricas. Havia um debate político, todos envolviam-se nas histórias. O coro era um artifício que representava o povo e os temas eram geralmente tirados da mitologia, mas era a maneira como eram encenados que prendia a atenção de toda a população. A paixão é o caminho da coragem. Medeia é sobre uma mulher levada a atos terríveis de vingança quando seu marido a trai com o intuito de tornar-se mais poderoso. Você poderia ter ficado em Corinto. Medeia recusa-se a aceitar a decisão de Jazão, seu marido, Medeia, de abandoná-la pela filha em do rei. vez disso, você falou como uma tola. E o que aconteceu? Agora você será banida. A tragédia de Medeia é que ela abandonou tudo por Jazão. E em uma sociedade dominada pelos homens, ela é impotente para evitar que ele a abandone com seus filhos. Traços dessa tensão entre homens e mulheres ainda podem ser vistos na Grécia atual. Ela continua sendo uma sociedade dominada por homens, comprometidos em demonstrar sua masculinidade. Nenhuma mulher representa neste festival de verão, nem mesmo nas danças. Os homens fazem o que querem e as mulheres permanecem como observadoras passivas. Atenas tem sido descrita como um clube de rapazes, e de certa forma isso é muito verdadeiro. As residentes, forasteiras, escravas, não são muito participantes e são consideradas seres menores. São os meninos do clube dos rapazes que fazem a festa e querem que as coisas continuem assim. Para algumas mulheres que sofrem há muito tempo, parece que os homens ainda mandam no espetáculo. Covarde! Eu salvei a sua vida. E todos os gregos sabem disso. E depois de tudo que suportei, você rasteja para outra mulher. Ah, Jazão, para onde eu posso ir? Em seu desespero, Medeia chega à trágica conclusão de que sua única vingança possível é matar seus próprios filhos. Bem, se mostrarmos uma peça como Medeia, que vai falar para uma sociedade onde hoje o divórcio é comum, na qual os homens e as mulheres estão tão irritados uns com os outros, na qual a custódia dos filhos é o tema central, e vemos que essa peça é representada com tal intensidade de emoção que nos leva às lágrimas. Mulheres como Medeia, Helena, são mulheres que ainda vemos hoje. Nós, mulheres, temos hoje os mesmos problemas. Problemas com o relacionamento com os homens, com nossas famílias, com nossos maridos. Era nesse estádio que eram executados os Jogos Nemeus, um dos 4 grandes festivais religiosos e atléticos da Grécia Antiga. O estádio original abrigava 20.000 espectadores. O sítio foi escavado pelo professor Stephen Miller, que está reabrindo os Jogos.
Seus arautos têm que ser treinados e vestidos. Alguém tem um alfinete de fralda? Nos jogos originais, os oficiais eram escolhidos em cada cidade e estado. Eu geralmente como antes de participar dos jogos. Os gregos antigos não tinham os fins de semana livres. Trabalhavam todos os dias, exceto nos mais de 50 feriados e festivais esportivos. Eles chegavam, bandos de famílias e amigos, esticavam suas toalhas, abriam seus vinhos e sentavam-se para assistir os jogos. Podemos ainda imaginar turmas de torcedores. Encontramos evidências disso no acúmulo de moedas que nos mostram, por exemplo, pelo caminho, que ali era o centro da seção de torcedores de Corinto. Quase todas as moedas que surgiram no estádio de Corinto estão aqui. No lado oposto, bem atrás do local dos juízes, não por coincidência, encontramos quase todas as moedas de Argos. E, naturalmente, os jogos eram controlados por Argos. Portanto, temos a seção dos torcedores logo atrás do local onde ficavam os juízes para reforçar, estou certo, as decisões dos mesmos. No local do estádio, Miller fez uma descoberta formidável, o ponto do início da corrida com buracos no solo. A partir daí, ele reconstruiu o antigo mecanismo de partida, o Isplex. Creio que todos podem ouvir a torção, e o mecanismo é como um cotovelo quando o braço é esticado e depois baixa. E acho que é muito importante ouvir-se o ruído que ele faz quando cai. Cordas eram mantidas na frente dos atletas presas em postes, que um oficial retirava simultaneamente, liberando os competidores. Pronto, preparar, vai. Originalmente, os atletas competiam nus e as mulheres eram excluídas dos jogos. Mas uma mulher resolveu assistir seu filho competindo e vestiu-se como um treinador. Quando seu filho venceu, ela saltou a cerca emocionada e tudo foi descoberto. Depois disso, até os treinadores tinham que ficar nus. Os saltadores carregavam pesos que os lançavam para a frente e eram largados antes de pisar no solo. Dessa maneira, eles podiam acrescentar terreno a cada salto. Os vencedores ganhavam como prêmio louros ou coroas de aipos selvagens. Quando retornavam, eram banhados com flores em lindos desfiles, quando desfilavam pela cidade nas melhores carruagens. Geralmente, tinham um estatuto feito a seu favor. Se fossem atenienses, receberiam jantares grátis pelo resto de suas vidas. Os jogos mais importantes da Grécia aconteciam a cada 4 anos neste vale, em Olímpia. O primeiro encontro esportivo internacional do mundo aconteceu aqui, em 776 a.C. Os gregos foram os primeiros a elevar o atletismo a um status de competição séria. Até a nossa palavra atleta vem da palavra grega atlos. Mas o Festival Olímpico era, em primeiro lugar, uma ocasião religiosa. Os 100 touros eram sacrificados aqui em um altar em frente do templo de Zeus. Seu interior era dominado por uma estátua do deus toda em ouro. Antes da competição, todos os atletas gregos tinham que rezar antes de competir. Na entrada de Olímpia ficava o ginásio, onde os atletas treinavam, e o escritório do comitê de organização, que decidia sobre a capacidade moral do atleta que competiria. Um hotel para os VIPs foi construído em torno de uma fonte elegante. Na extremidade ficava uma mini Nações Unidas. Os estados recebiam a ordem de acabar com todas as hostilidades durante os jogos e encontravam-se aqui para resolver suas diferenças. E no centro de tudo ficava o grande templo de Zeus. As pessoas não assistiam somente ao atletismo, iam também para o festival religioso, faziam sacrifícios para Zeus, iam falar com as pessoas que conheciam de Argos, ou Esparta, ou Atenas, ou Tebas. Heródoto podia aparecer para ler o último capítulo de suas histórias para ver se seriam vendidas. Píndaro esperava nas alas pelo atleta vencedor para conseguir uma comissão para escrever um poema. Miron, o escultor, esperava também para ver se receberia um auxílio para fazer uma escultura de um atleta vitorioso. Mente e corpo estavam juntos no ginásio.
Este era um local para conversar e aprender, assim como um local para se exercitar e lutar. Para os gregos, a estética, o físico e o intelecto juntos faziam parte de sua busca pela perfeição. Filóstrato, o filósofo, escreveu: o pó da terracota é bom para abrir os poros fechados, para a transpiração. Mas a poeira amarela também acrescenta brilho, e é delicioso vê-la em um corpo que esteja em boa forma. Com tanta ênfase dada à intimidade grega e à beleza física, talvez fosse inevitável que em Atenas o homossexualismo fosse muito comum, sem qualquer sentimento de culpa ligado a ele. O relacionamento sexual entre homens maduros solteiros e jovens era completamente aceitável, desde que os rapazes antes fossem cobertos de presentes e desde que renegassem ao casamento. A admiração entre os homens estava melhor refletida no mundo do atletismo. Stephen Miller encontrou alguns desenhos interessantes no túnel de Nemea. Talvez uma frase que defina isso mais claramente é apikrotis kalos. Apikrotis quer dizer lindo. E se olharmos para outra inscrição, veremos o mesmo nome. Acroditos é lindo. É claro que nem todos concordavam. Alguém chegou mais tarde e rabiscou a frase grega, mudando-a para graps ontos, que é o equivalente à nossa expressão moderna, quem disse. Acrodito é lindo. Quem disse? A tocha olímpica ainda brilha hoje com a mesma chama forte e clara que inspirava aqueles atletas há 2.500 anos. Os atenienses costumavam dominar nos esportes, assim como em tudo mais. Mas sua força vencedora não poderia durar para sempre, e o destino preparava fatos cruéis para essa sociedade que elevara-se tão alto e que tanto conseguira. Em 399 a.C., os atenienses fizeram uma coisa estranha. Puseram seu homem mais sábio em julgamento. O grande filósofo Sócrates foi julgado por um júri de 200 cidadãos. Cada um deles colocou uma pedra em uma urna para sua inocência e outra para sua culpa. Ele foi acusado de não acreditar nos deuses e de corromper as mentes dos jovens com suas novas ideias radicais. Em vários aspectos, Sócrates foi o ateniense que serviu com coragem e distinção como soldado e estadista, e dessa maneira cumpriu o ideal ateniense. Mas, ao mesmo tempo, ele exigia explicações, exigia definições de seus compatriotas. Descrevia-se, acima de tudo, como um moscardo, uma mosca que sobrevoava a indolência do corpo político ateniense. Sócrates foi julgado culpado e foi condenado à morte por envenenamento. Seu julgamento e condenação jamais teriam ocorrido sob domínio de Péricles. Os atenienses tornaram-se cuidadosos demais, eu creio. Alguma coisa aconteceu. Sua antiga vontade de participação, de experiências, de exploração ainda está viva, mas de alguma forma emudecida. A mudança surgida em Atenas teve suas raízes em acontecimentos ocorridos décadas antes. Em 430 a.C., uma terrível tragédia caiu sobre Atenas. Uma praga que disseram ter vindo da Etiópia, passando pelo Egito e pela Pérsia, antes de alcançar Atenas. Era uma doença que matava quase todos a quem tocava e que varreu a cidade. O historiador Plutarco escreveu: não houve qualquer descrição de um local onde a doença fosse tão virulenta quanto em Atenas. Pessoas em perfeita saúde repentinamente começavam a sentir dores de cabeça. Os olhos tornavam-se vermelhos e inflamados, alguns ficavam cegos e perdiam totalmente a memória. Até a irmã de Péricles e seu filho pegaram a praga. E ele foi quase destruído por uma guerra desastrosa com os espartanos.
Péricles levara quase toda a população dos campos de Atenas para dentro dos muros da cidade de Atenas, e o serviço sanitário, com toda certeza, era primitivo, e uma doença como a praga espalhou-se como fogo. E assim seus efeitos foram devastadores, tanto moral quanto fisicamente. Todas as leis antigas, as coisas em que os atenienses confiavam para unir sua sociedade, foram destruídas. As pessoas iam morrer nos templos, ou pior ainda, levavam seus mortos para lá e os abandonavam. Acredito que esse horror seja inimaginável para nós. Havia uma sensação de queimadura por dentro. Muitos dos doentes que não eram cuidados jogavam-se nos tanques de água, na tentativa de aliviar sua sede, que era insaciável. A praga afetou Péricles de duas maneiras. Antes de tudo, politicamente, porque os atenienses culpavam-no por ela. E pela primeira vez em 15 anos, ele não foi eleito para o cargo de general, que mantivera por tanto tempo. Pouco tempo depois, ele também pegou a peste e morreu. E com a morte de Péricles, morreu também um certo estilo de liderança. Um terço da população morreu. Sem a liderança de Péricles, os atenienses estavam perdidos. Começaram a tomar decisões disparatadas. Durante meio século, Atenas venceu Esparta no domínio da Grécia. A batalha decisiva não aconteceu em solo grego, mas na Sicília. Atenas enviou uma frota para a batalha, mas o exército altamente treinado de Esparta juntou-se aos sicilianos. A marinha ateniense foi destruída em uma série de batalhas navais. E em 404 a.C., Atenas foi completamente derrotada. Eu creio que os atenienses perderam a grande guerra contra Esparta porque acreditaram demais em si mesmos. Os espartanos ofereceram repetidamente termos de paz, mas a agressividade ateniense surgiu mais uma vez. Os atenienses não poderiam aceitar os termos de paz de Esparta porque queriam vencer. A derrota dos atenienses na Sicília fez com que Esparta passasse a ser a força dominante na Grécia. Atenas tinha tudo a seu favor, mas acredito que seu declínio deu-se pelos mesmos motivos que a tornaram grandiosa. Sua agressividade, sua competitividade, que exigia que fossem os primeiros e os melhores, e isso os destruiu. A deusa a quem os atenienses acorreram para sua proteção não pôde ajudá-los. Esse monumento é chamado de Atena Enlutada. Sócrates tornou-se o bode expiatório para o declínio de Atenas. Na prisão, seus amigos ofereceram-se para ajudá-lo a fugir, mas ele recusou. Platão escreveu: Ele disse que vivera em Atenas toda a sua vida. Durante 70 anos estivera contente com a cidade e seu povo. Por que fugiria agora como o menor dos escravos? As folhas de cicuta foram amassadas. A poção venenosa foi preparada. Sócrates representava o que havia de melhor em Atenas. E quando ele morreu, as coisas mudaram. Tudo mudou depois de Sócrates. Platão registrou as últimas palavras de seu amigo da seguinte maneira: quanto qualquer um de vocês daria para encontrar-se com Orfeu ou Homero?
Eu gostaria de passar meu tempo lá, assim como aqui, examinando e buscando as mentes das pessoas para descobrir quem é sábio e quem só pensa que é. As ideias de Sócrates vivem até hoje. Mas com o passar do tempo, sua amada Atenas tornou-se parte de impérios. Os macedônios, os romanos, os turcos otomanos. Em 1971, descobriu-se que sua maior glória, o Partenon, estava em perigo de sofrer seu colapso final. Hoje está sendo restaurado, não em seu esplendor antigo, mas como uma ruína magnífica que vale a civilização que representa. As peças de mármore, tão cruelmente destroçadas por tiros de canhão, estão sendo dolorosamente limpas e cuidadosamente restauradas. Os buracos feitos pelas balas dos canhões inimigos estão sendo recobertos. A restauração levará mais tempo do que os 15 anos que levaram para construir o Partenon. Depois de sua destruição em 1687, o templo foi saqueado por ladrões de tesouros. Os turcos que governavam Atenas na época eram facilmente comprados. Qualquer visitante com dinheiro suficiente poderia sair com uma das grandes esculturas. Pernas e membros foram arrancados dos corpos para tornarem os saques ainda mais lucrativos. Por toda a Europa, vendedores ambiciosos ofereciam seus tesouros roubados a museus e colecionadores particulares. Quando um jovem aristocrata inglês, Lord Elgin, chegou em 1803, a situação era tal que ele julgou justificável remover as esculturas restantes. Seus homens arrancaram 56 seções de frisos e umas 12 estátuas, incluindo uma magnífica cabeça de cavalo. Ele precisou de 22 navios para carregar os mármores para a Bretanha. Um deles naufragou na viagem. Os mármores de Elgin do Partenon estão sendo exibidos no Museu Britânico. Entrei em uma grande sala e vi a beleza que me surpreendeu nos mármores de Elgin. Fiquei tão emocionada que tive urticária por todo o meu corpo. Não conseguia falar, estava em transe. A beleza era tão poderosa que fiquei em silêncio por um tempo, olhando aquilo tudo. E depois fiquei triste, porque não via aqueles mármores em meu país. É muito triste para nós não ter aqui essa maravilhosa experiência na Atenas de hoje. Precisamos ver o Partenon, ver a Acrópole, tocá-los. É uma lembrança do que conseguimos. O exercício de alcançar a perfeição foi feito. E se tivermos que admitir, por um momento, que todas essas ruínas, esses remanescentes desapareceram, foram apagados da Terra, seria como um universo sem a Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Mas existe uma qualidade ainda mais duradoura do que as pedras no legado de Atenas.
Esta foi a cidade onde brilhou uma luz tão poderosa que definiu o pensamento intelectual ocidental durante séculos. É difícil percorrer uma rua sem ver algum vestígio do nosso entusiasmo pelo modo de vida da Grécia. E esquecemos esse modo de vida diante do perigo. Ele foi tão eficiente e corajoso. É extraordinário que uma sociedade de 70 mil atenienses, homens e mulheres que viveram 500 anos antes de Cristo, pudesse influenciar o mundo tão dramaticamente. A chama democrática que eles acenderam brilhou novamente 2000 anos mais tarde para modificar as vidas das pessoas por todo o mundo. Foi esta cidade pela qual homens que não suportavam a ideia de perder sua nobreza lutaram e morreram. São poderosas as marcas e monumentos desse império que nos deixaram. As eras futuras pensarão em nós, como a era atual pensa neles agora. Este mês, no Discovery Civilization. Seis homens arriscaram tudo em busca de um sonho antigo. Mas quando acordarem, sua realidade será muito diferente. Poderão ter perdido tudo. Ou ganhado milhões. Não perca a luta para tornar realidade a Febre do Ouro. Novos episódios, terças, no Discovery Civilization. Só para fãs.